aí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou trazer aquele vídeo que é um sonho de princesa de qualquer youtuber, a Bookshelf Tour. Então pessoal, fazia bastante tempo que eu tava com vontade de fazer esse vídeo. Na verdade o canal tem 4 meses e eu tinha esse desejo há mais ou menos 4 meses de fazer um tour pela minha estante, que é um dos meus lugares preferidos na minha casa e eu acho ela maravilhosa. E eu queria compartilhar com vocês então um pouco de cada livro que tem nela e também falar um pouquinho do que eu achei, coisa rápida e tudo mais. Eu vou começar então a fazer. Se esse vídeo ficar um pouco grande demais, ele vai ficar grande, mas se ele ficar excessivamente grande, eu vou ser obrigada então a dividir em 2 partes, mas aí eu aviso mais pra frente. Vamos lá então? Então pessoal, essa é a minha primeira prateleira. Aqui eu separo essa prateleira para alguns tipos de coleções. Como a minha estante ela é inteira, ela não é dividida assim em menores partes, para que eu possa separar por nicho, eu deixo basicamente as sagas e coleções assim mais específicas aqui em cima, que eu acho que fica mais bonito. Então, como eu falei, esse é o comecinho aqui da minha estante, né, da parte das coleções. Então, começando aqui por uma trilogia maravilhosa, a trilogia Millennium, com o primeiro livro, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que é um dos meus livros preferidos, adoro esse livro. O segundo, então, é A Menina que Brincava com Fogo, e o terceiro é A Rainha do Castelo de Ar. Eu gosto bastante dessa trilogia, mas eu tenho uma preferência bem maior pelo primeiro do que como da trilogia como um todo, mas enfim, é muito boa mesmo. E em sequência aqui, então, vem minha coleção do Harry Potter, aquela versão mais clássica, eu acho. Eu comprei, na verdade, faz uns 4 ou 5 anos que eu li essa coleção, e eu tenho nessa versão aqui. Então, o primeiro, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. O segundo, Harry Potter e a Câmara Secreta. O terceiro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o preferido, o meu preferido pelo menos. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Ordem da Fênix. E, ainda penúltimo, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E Harry Potter e as Relíquias da Morte. Gosto bastante desses livros. Eu acabei assistindo os filmes primeiro, ao contrário geralmente das pessoas, né? Mas eu gostei muito de ler. Esses livros são muito, muito bons. Aqui eu tenho também Animais Fantásticos e Onde Habitam, no New Scamander. Nessa aqui que é a propriedade do Harry Potter. Eu não cheguei a ler esse livro, provavelmente nem vou. Mas eu acho muito legal ter na coleção. Muito amorzinho. Esse aqui é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é uma adaptação do roteiro da peça, né? Que foi feita nos Estados Unidos. É meio polêmico esse livro, mas eu até que gostei. Acho que se ele fosse uma história maior ou com mais livros, até poderia ser melhor aproveitada, porque acaba correndo tudo muito rápido. Mas eu gosto bastante de ter e acho linda essa edição, que eu ganhei de presente. Aqui então começa a minha pequeníssima coleção do Tolkien. Eu tenho aqui, então, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro. Esse aqui eu ganhei de presente, de 3 meses de namoro, há 7 anos atrás. E eu tenho aqui o segundo livro, que é As Duas Torres, nessa versão horrível, que eu comprei. Eu nem lembro onde eu comprei. Nossa, horrível. Eu li no Kindle quando eu li, mas eu acho legal porque são edições diferentes. E o terceiro, que é O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, também nessa versão aqui, que dá Isto É. Nossa, muito aleatório. Enfim, na outra estante a gente tem outra versão deles, nessa versão mais nova, e eu decidi guardar essas aqui, porque eu achei legal. Então daí eu tenho aqui O Hobbit, que é uma história muito legal, muito gostosa de ler. Eu adorei ler ele nessa versão aqui, muito bonita. E então eu tenho o Silmarillion, que eu ganhei de presente do meu chefe, que é também do Tolkien, que eu quero ver se eu faço essa leitura ainda esse ano. Então aqui eu tenho minha coleção do Game of Thrones na versão Pocket. Eu acho bem legal essas versões, porque elas são bem gostosas de ler. E ela abre bastante. Eu não vou tirar elas porque elas são meio que embaladas a vácuo, então dá trabalho bastante pra tirar. E aqui eu tenho o primeiro, que é a Guerra dos Tronos. O segundo, A Fúria dos Reis. O terceiro, A Tormenta de Espadas. O quarto, Festim de Corvos. E o quinto, A Dança dos Dragões. Eu li os 5 livros e gostei bastante, mas hoje em dia eu já não sei a diferença entre a série e os livros. Pra mim tudo é um bolo na cabeça, e quando sair provavelmente o 7º eu vou fazer uma releitura, então
pra entrar na história de novo. Aqui, então, eu tenho a minha coleção da Zahar, que eu espero que um dia se torne bem maior do que ela é, mas eu já gosto bastante. E o primeiro deles, então, é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Eu vi essa edição aqui num sebo que eu fui, eu achei incrível, muito bonita mesmo, e acabei trazendo pra casa, mesmo sem estar na minha wishlist esse livro. Eu já fiz a leitura dele e já trouxe resenha aqui pro canal, então se você não assistiu ainda, dá uma conferida lá. O próximo, então, que eu ganhei de presente foi o Aladdin, a versão do conto clássico, que é bem legal, também já fiz a leitura, e é bem bacana ver o conto original em vez de como ele foi escrito pra Disney, né? Esse é As 20 Mil Léguas Submarinas. Opa, errei lá. Esse é As 20 Mil Léguas Submarinas. De novo. Esse é As 20 Mil Léguas Submarinas, do Jules Verne. Eu não li nada ainda dele, provavelmente vou começar por essa aqui, apesar de o pessoal achar um pouco mais densa, mas eu tô bem animada pra fazer essa leitura. Outro que eu comprei também foi o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, do Howard Pyle. Esse aqui também é um dos que eu tô com bastante vontade de ler, até aqui no meio dele tem algumas ilustrações perdidas, e eu gosto bastante desses de bolso da Zahar. Outro presente também foi As Aventuras de Huckleberry Finn, nessa edição que é comentada e ilustrada, do Mark Twain. Essa história aqui é basicamente um clássico, e eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura e tô postergando aí. Logo, logo ela se encaixa. Aqui então começa a minha também pequena, coleção da Agatha Christie. Por enquanto eu tenho só 8 livros. E, enfim, são os 8 primeiros publicados por ela, porque eu tô lendo também em ordem cronológica. Então, o primeiro deles foi O Misterioso Caso de Styles, que eu já fiz a leitura e é um livro muito, muito legal, muito bom. O segundo na verdade, esse aqui não é o segundo a ser publicado, só o segundo aqui na ordem. Poirot Investiga, que são 14 contos do detetive Hercule Poirot, que eu tô também tentando colocar aí na fila de próximas leituras. Esse é O Homem do Terno Azul, uma aventura com o Coronel Race. Esse aqui eu não sei muito sobre exatamente o que é. E o último desse da coleção da Best Bolso que eu tenho é O Segredo de Chimneys, uma intriga internacional, que também não tenho muita ideia. Esse aqui é um pouquinho maior que os outros. Também tá na fila pra fazer a leitura. Da Agatha, dessa coleção da Globo aqui que eu tenho, é O Adversário Secreto. Aqui era colocado Globo Livros, né? Que eu já fiz a leitura também. É dos detetives Tommy e Tuppence. E o terceiro, O Assassinato no Campo de Golfe. Esse é o terceiro em ordem cronológica mesmo, já fiz a leitura também. Gostei mais ou menos, foi quando eu comecei a enjoar um pouco das leituras da Agatha Christie, assim, por ser bastante repetitivo, e dei um tempo. Outro que eu tenho é esse O Assassinato de Roger Ackroyd. Esse aqui eu tô com bastante vontade de ler, porque ele está no 1001 Livros. E o último que eu tenho nessa coleção nova, que a HarperCollins está lançando de capa dura, é Os Quatro Grandes, que eu achei linda, linda, linda essa capa amarela, e não vejo a hora de adquirir os outros da mesma coleção. Aqui então eu tenho os livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é nessa versão com 5 pequenos livros. Agora foi lançada uma versão linda, que é volume único, mas eu tenho essa versão aqui, provavelmente vou fazer a leitura nela mesmo. Então o primeiro é O Guia do Mochileiro das Galáxias, o segundo é O Restaurante no Fim do Universo, o terceiro, A Vida, o Universo e Tudo Mais, o quarto, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, e o último, Praticamente Inofensiva. Eu tentei até começar a ler O Guia dos Mochileiros da Galáxia uma vez, mas não rolou muito, acho que eu não estava muito no clima e acabou passando. Aqui eu tenho a minha coleçãozinha das Lendas da DC, que é uma coleção com 4 livros, pelo menos até agora, em que são lançadas histórias dos heróis da DC, com uma pegada um pouco mais infanto-juvenil, mais jovem. E o primeiro volume, então, é Mulher Maravilha, Sementes da Guerra, que eu já fiz a leitura e gostei bastante. É bem bacana você acompanhar um personagem que você já conhece numa outra aventura e com uma pegada ali. Aqui a gente tem uma Diana um pouco mais jovem, né? Ela tem uns 18 anos, então foi uma leitura bem legal. O segundo que eu tenho, então, é Batman, Criaturas da Noite, da Mary Lou. Ah, esqueci de falar, esse aqui é da Leigh Bardugo. Esse aqui é da Mary Lou e eu tô bem ansiosa pra fazer essa leitura também, já faz um tempinho que eu acabei ganhando de presente. Quero ver se eu encaixo aí
esse começo de ano. E o terceiro é Mulher Gata, Ladra de Almas, que é escrito pela Sarah J. Maas, famosa, né, pelo Trono de Vidro e Corte de Espinhos e Rosas, e também tô bem animada para fazer essa leitura. Aqui eu tenho o meu box da trilogia dos Jogos Vorazes, que eu acabei comprando. Eu fiz a leitura esse ano, eu li os 3 em sequência, e foi uma experiência bem legal. Então eu tenho aqui o primeiro, que é Jogos Vorazes, o segundo, que é Em Chamas, e o terceiro, que é Esperança. E por último eu tenho aqui no cantinho, porque já tá acabando o espaço da de baixo, é 100, O que Aprendemos na Vida, que foi um livro que veio junto na caixinha 12 do Clube Intrínsecos, que vai falar um pouquinho, são frases representando todos os anos da vida. É muito bacana. Deixa eu abrir aqui um. Ó, 30, você aprende que a felicidade é relativa. Esse livro é muito bonito e eu gostei bastante. Foi uma experiência bem legal e ele é bem rapidinho de ler. Essa aqui, então, é a minha famosa coleção Intrínsecos, do Clube Intrínsecos, da Intrínseca, né, editora. E esse aqui foi o primeiro clube de assinatura que eu assinei. E eu adoro essa coleção, ela é simplesmente maravilhosa. As edições, elas são todas lisas, assim. Então eu vou basicamente só dar uma puxadinha e vou falar o título. Esse aqui, então, é O que Aconteceu com Annie, da C.J. Tudor. Gosto bastante. Então, da C.J. Tudor também saiu os 2 pelo Clube Intrínsecos. As Outras Pessoas, que é um thriller muito, muito bom. Um dos meus preferidos do clube, Os Prós e Contras de Nunca Esquecer, do Val Emick. É uma história muito, muito tocante, muito legal. Já famoso pela série da HBO, Território Lovecraft, do Mark Ruffalo. Adultos, da Emma Jane Unsworth. O meu segundo lugar no ranking da Intrínsecos, que é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Um dos mais esperados do clube, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Muita gente gosta da Helena. Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott, que é uma história sobre espionagem durante a Guerra Fria. Adorei, adorei, adorei. Muito bom. Um dos últimos enviados, que foi A Troca, da Beth O'Leary, a mesma autora do Teto para Dois, que eu gostei bastante dessa leitura, bem legalzinha. O meu preferido do clube até agora, pelo menos, que é Pátria, do Fernando Aramburu. Já saiu a série na HBO também, eu ainda não conferi. A Casa Holandesa, da Anne Patchett, muito bonita. A capa dele, que foi para as livrarias, é muito, muito bonita. O Caso da Mansão de Bohem, do Edgar Canteiro, bem legal, uma história meio à la Scooby-Doo. Uma Dor Tão Doce, do David Nichols. Eu gostei até dessa história, mas realmente não é muito, muito marcante. Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, um dos meus preferidos também. Muito, muito linda essa história, muito marcante, recomendo. O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker. Esse aqui foi o primeiro enviado pelo Clube Intrínsecos e é uma história muito legal, de investigação, muito bacana. Recursão, do Blake Crouch, que é uma ficção científica, de uma história muito louca. Adorei essa leitura, apesar de ficar meio paranoica. Ponte, da Charlene Tell, que se passa em Singapura. Foi o que eu menos gostei, na verdade, mas ainda assim vale a leitura pelo conhecimento cultural. Esse aqui foi o último enviado pela Intrínsecos no mês de novembro, A Segunda Vida de Missy, da Beth Morray. Esse aqui vai entrar para a fila de leitura logo, logo. O livro de Líbero, do Alfredo Nugent Setúbal, que foi o primeiro livro enviado de um autor nacional. Também não ficou entre os meus favoritos, mas eu gostei muito da escrita do Alfredo. O Construtor de Pontes, do Mark Zuzek, que ficou em terceiro lugar no meu ranking. Adorei, adorei, adorei esse livro. O Marcos também escreveu A Menina que Roubava Livros, que eu já li e gostei bastante também. E super recomendo esse livro. Vindo aí junto com o movimento Me Too, a gente tem Rede de Sussurros, da Chandler Baker, que é muito legal, sobre assédio no mundo corporativo. Também muito importante esse livro. A Dança da Água, do Ta-Nehisi Coates, apesar de ser uma leitura um pouco mais densa, mais cansativa, vai falar sobre um tema super importante, que era a escravidão, as pessoas que eram vendidas para outras fazendas durante a escravidão e acabavam longe dos seus familiares. Muito legal. 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Gostei bastante da leitura desse aqui. Eu já tinha só assistido a série dela, né, Big Little Lies, mas eu quero fazer mais leituras dela. Inclusive eu tenho mais um livro que está emprestado dela, que eu gosto bastante.
A Última Festa, da Lucy Foley, que é tipo um thriller bem rapidinho de ler. Tem umas 300 páginas, se passa no Ano Novo. É bem bacana, é do tipo daquele de Whodunit, né? Quem foi que assassinou alguém. Muito bacana. Daqui pra baixo, do Jason Reynolds, um dos meus queridinhos. Uma história super importante, eu vou falar dele até eu cansar. É a história de um menino que desce de elevador pra assassinar o cara que assassinou o irmão dele. Muito, muito, muito bom. O penúltimo aqui que eu recebi da Intrínseco do mês de outubro foi Pachinko, da Min Jin Lee, que é uma história também, acho que um drama familiar ou algo no gênero. Um dos grandinhos, né? Dá pra ver, ele tem umas 520 páginas. E eu quero ver se eu coloco ele já nas minhas leituras dos próximos meses. Eu esqueci de falar antes, mas esse aqui é a minha prateleira da editora Intrínseca. Até aqui, então, é o Clube Intrínsecos e a partir daqui são só livros da editora mesmo. E o primeiro que eu tenho aqui é Matéria Escura, do Blake Crouch. Eu gostei bastante de Recursão que eu li dele, que veio no clube. E fiquei doida pra ter Matéria Escura e acabei ganhando de presente. E tô louca pra fazer essa leitura. Outro aqui é o primeiro livro da C.J. Tudor, O Homem de Giz, que foi o primeiro que eu li também. E fiquei doida quando vi na livraria essa edição, muito bonita. Eu gosto bastante dos livros da C.J., apesar de muita gente não gostar tanto assim. Eu gosto bastante da escrita dela. Um dos favoritos do ano, 5 estrelas, Árvore dos Desejos, da Catherine Applegate. É muito bonitinho, uma história infantil. Veio também no Clube Intrínsecos como um livro extra. E eu adorei fazer a leitura. O último que eu tenho na minha estante, do John Green, que é A Culpa das Estrelas. Eu acabei dando os outros livros que eu tinha dele, porque não é mais a minha pegada. E fiquei só com esse aqui mesmo, porque é o meu favorito dele. E me marcou muito a leitura desse livro. E acabei deixando ele aqui, então. Esse aqui eu ganhei de presente, As Garotas, da Emma Cline. Eu sei que vai contar alguma coisa, tem algum envolvimento das meninas que participaram da seita do Charles Manson, ou é algum tipo de seita que é para fazer um paralelo com a história do Charles Manson, e tô curiosa para fazer essa leitura. Esse aqui a gente adquiriu num sebo, o Clube do Filme, do David Gilmour, que é um pai e um filho, três filmes por semana. É bem legal a história desse livro. O filho dele estava indo muito mal na escola e ele propôs, então, que o filho podia tirar um ano fora da escola desde que ele assistisse com o pai 3 filmes por semana. Então, ele escolheu filmes para ali passar alguns tipos de lições para o filho e parece muito legal a proposta desse livro. Esse aqui é A Grande Jogada, da Molly Bloom, que é a história... Ela é uma grande jogadora de pôquer, eu sei alguma coisa relacionada a isso. Já tem um filme, que é com a Jessica Chastain. E eu quero fazer essa leitura para assistir o filme logo, e parece bem bacana. Aqui por cima, então, tá o Mind Hunter, do John Douglas e do Mark O'Shaker, que vai ser uma leitura nossa primeira leitura do Clube de Thrillers, que eu já falei aí pra vocês, o pessoal que acompanha lá no Instagram já tá sabendo, que a gente montou um clube pra ler só thrillers, um thriller por mês, e o primeiro selecionado foi Mind Hunter, então vai entrar logo nas leituras. Esse aqui, então, é o Mensageiro, do Marcos Zusak. Eu fiquei bem mais afim de ler coisas dele depois que eu li O Construtor de Pontes. Como eu já tinha lido A Menina que Roubava Livros, eu decidi comprar algum que fosse diferente. Eu sou o Mensageiro, eu acabei achando num sebo. E também já tô muito afim de fazer a leitura. Aqui, então, eu tenho os 3 livros, que eu acho que são os 3 publicados no Brasil, do Giorgio Faletti. Eu gosto muito da escrita dele. Ele é um autor italiano. Então, eu tenho o primeiro que eu li dele, é o Mato, que eu comprei recentemente no sebo, porque eu emprestei e acabou indo embora. O segundo, Eu Sou Deus, que é bem legal também, muito bom. E Memórias de um Vendedor de Mulheres. Eles são todos, assim, mais na pegada de thriller ou mais suspense. São muito bons os livros dele. Aqui eu tenho, então, O Pesadelo, do Lars Kepler, que é um pseudônimo, na verdade é um casal que escreve, eu acho que finlandês, se eu não me engano. É uma história de suspense também, né? Mais, assim, de assassino e tal. Eu li esse livro, mas eu não lembro quase nada dele, então provavelmente isso aqui vai precisar de uma releitura. Esse aqui que eu acabei comprando numa lojinha também, acho que daquelas de R$10, Os Lança-Chamas, da Rachel Kushner, que vai falar aqui sobre uma gangue de motoqueiros que vende armas, comprar armas, eu não tenho certeza. Essa história aqui, na verdade, ainda não sei se eu vou ficar com esse livro, eu vou me desfazer dele, porque eu vi algumas resenhas, assim, pros 2 lados, mas por enquanto ele ainda tá aqui.
Eu tenho aqui nessa versão maravilhosa, O Mundo em Caos, do Patrick Ness. Esse aqui é uma trilogia, até tá aqui, ó, série Mundo em Caos, volume 1, que tá pra sair uma adaptação aí já faz uns 2 anos e nada de rolar. Esse aqui, olha, é muito bonito, o corte em vermelho. Eu quero muito fazer essa leitura, só que acho que sem sair o segundo e o terceiro fica meio complicado, porque eu não sei se a Intrínseca vai continuar lançando. E já tem os 3 volumes traduzidos, mas é numa versão bem antiga, então não sei ainda se eu vou ler logo. Outro nacional que eu tenho aqui é Serpentário, do Felipe Castilho. Esse aqui também eu quero colocar... Ai, que lindo esse corte em verde. Eu quero colocar também logo na TBR, porque parece bem interessante. Eu tenho ainda aqui na minha estante a trilogia da Feita de Fumaça em Osso, que eu emprestei da minha amiga Charlene. A gente sempre troca livros uma vez por ano, ali 2 vezes por ano, a gente troca 1 ou 2 livros que uma leu e gostou, então, da sua estante, né? E ela me emprestou a trilogia dela do Feito de Fumaça em Osso. E eu já li o primeiro livro, falta ler os 2 outros. Vamos ver se essa leitura sai até o fim do ano. Tenho aqui, então, Feita de Fumaça e Osso, que é o primeiro. O segundo, Dias de Sangue e Estrelas. E o terceiro, Sonhos com Deuses e Monstros. Eu gostei bastante do primeiro livro e tô ansiosa pra terminar essa história. Vamos ver se rola aí esse ano. Essa parte aqui da minha estante, então, tem minha coleção, que é bem recente, da Ciranda Cultural e da Príncipes, que eu fiz até um vídeo de unboxing abrindo esses livros aqui. Se você não conferiu, pode correr lá dar uma olhadinha. Então, aqui tem os primeiros 8 livros da coleção da Anne de Green Gables. Na verdade, depois que eu comprei eles, que eu vi que tinha mais 4, que são 2 livros de contos, um de crônicas, parece, mais um de outro que eu não sei o que é. Enfim, o da história mesmo são esses 8. O primeiro deles, então, é Anne de Green Gables, essas capas maravilhosas. Anne de Avonlea, Anne da Ilha, Anne de Wind Poplars, Anne a Casa dos Sonhos, Anne de Ingleside, Vale do Arco-Íris e Hila de Ingleside. Eu acho muito lindo essas capas. Em sequência, então, eu tenho aqui Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que eu quero muito ler alguma coisa dele. Eu não sei se eu vou começar por esse ou pelo Oliver Twist, que eu já vou mostrar. Aqui temos A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. O único desses que eu já li, que é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, meu primeiro contato com H.G. Wells. Mais um dele aqui, O Homem Invisível, que eu tô bem ansiosa para fazer essa leitura. Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Esse aqui a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre ele, sobre a Jane Austen. Mais um dela, Orgulho e Preconceito agora, que eu acho que é o mais famoso. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Quincas Borba, do Machado de Assis. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Quero muito ler esse livro também, tá na lista aí. Senhora, do José de Alencar. Oliver Twist, do Charles Dickens. Na verdade, provavelmente eu vou começar a ler Dickens por esse livro aqui, não O Conto das Duas Cidades. Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Os Sertões, do Euclides da Cunha. Esse aqui eu acho que já vai ser mais difícil. Esse aqui provavelmente vai ficar sendo arrastado para sempre. E o último da Príncipes, que é As Minas do Rei Salomão, do Henry Rider Haggard. Esse aqui também parece bem bacana e é um livro bem curtinho. Eu não tenho muito para falar desses livros aqui da Príncipes, porque eu não li quase nenhum deles, exceto A Ilha do Dr. Moreau. Então, foram livros que eu comprei, porque a maioria deles não, acho que todos daqui, tirando Um Conto das Duas Cidades e O Homem Invisível, todos desses aqui estão no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, então eu acabei comprando por causa disso. Aqui, então, vem o comecinho da minha coleção do Zafon, que eu quero adquirir todos os 8 livros dele para daí começar a fazer a leitura, fazer uma leitura em ordem cronológica. O primeiro, então, aqui da trilogia é O Príncipe da Névoa, que eu sei que é uma trilogia, eu não sei o nome exatamente, mas tem mais outros 2 livros aqui. O mais famoso dele, com certeza, A Sombra do Vento, que eu adquiri através de um sebo. Paguei super baratinho, tô muito animada. A sequência do Sombra do Vento, que é O Jogo do Anjo, ainda tá aqui no meu plastiquinho. E O Prisioneiro do Céu,
que eu acho que é o terceiro dessa quadrilogia, na verdade. Então, pessoal, como eu tinha falado, se ficasse muito grande eu ia dividir em duas partes e acabou ficando. Então, eu vou trazer aí um pouquinho mais pra frente, não sei exatamente quando, a segunda parte desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas aquelas coisas que você já sabe. E até a próxima!